Palavra do Senhor no livro do 1 Reis, capítulo 19. Eu vou ler do versículo 1 até o 18. Assim diz a palavra, o registro sagrado do nosso Deus. Sobre Elias no monte Horebe. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou do que meus pais, melhor do que dos meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo desse zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cicio tranquilo e suave. Ouvindo-o Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo pôs-se à entrada da caverna, e eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda boca que o não beijou. Amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, na nossa trajetória, como foi na vida de Elias e todos
os servos do Senhor, em todas as gerações, sempre haverá um antes, um agora e um depois. E em cada época, nunca a pessoa, a presença e os desígnios de Deus se farão eficazes e como agentes da sua graça protetora, maravilhosa e abençoadora. No capítulo 18 do texto desse primeiro livro dos Reis, nós vamos ver um antes na vida de Elias, servo de Deus. Feitos maravilhosos, poderosos, operados pelo Senhor. Fala de uma questão em que não choveu, numa outra questão que veio a chuva, quando desse embate espiritual no Monte Carmelo, quando Deus, de forma poderosa, elimina os 400 profetas de Baal, e ali, nesses 3 episódios, como outros, na vida de Elias, Deus manifestou o seu poder, a sua soberania e, acima de tudo, o seu governo maravilhoso. E agora Elias se defronta numa questão impensada, por certo, que poderia estar acontecendo na vida dele. Como homem de Deus, servo, profeta, e se hoje ele vivesse, por certo, um instrumento valioso em prol do Evangelho, como muitos foram e como muitos estão sendo. Mas Elias, após essas experiências maravilhosas com Deus, agora ele mergulha numa situação inteiramente adversa. Se um antes tão maravilhoso, tão abençoado, quando desfrutou tanto dessa graça poderosa do nosso Deus, agora Elias passa a experimentar de uma situação inteiramente adversa. O rei Acabe, esposo de Jezabel, uma ímpia, uma mulher sem Deus, incrédula, idólatra, agora manda uma ameaça aos servos de Deus. Após Elias vencer de forma tão maravilhosa aqueles profetas idólatras de Baal, ela toma as dores e manda o recado, que assim como morreram os profetas, ele também, Elias, seria morto. E isso impactua o coração e a mente do servo de Deus. É importante lembrar aqui no texto que Acabe havia também presenciado os feitos poderosos de Deus. E ele ignorou isso. Ele ignorou aquilo que Deus fez, como muitos também hoje continuam ignorando. E ele tão somente serve de um moço de recado a levar essa ameaça ao servo de Deus. Acabe olha para o homem, Elias, e não considera os feitos do Senhor, o poder do Senhor, tudo o que ele realizou. Jezabel reage de uma forma vingativa, porque sabia que Deus é que havia operado, mas ela agora centra a sua atenção no homem de Deus e tenta, desse sentido, intimidá-lo com essa ameaça de morte. Por certo que ela ainda não abrira a mão da sua crença no Deus Baal, que na verdade nunca existiu, nunca teve qualquer poder, qualquer governo, qualquer capacidade. Mas Elias foge com medo
com temor pelas perspectivas daquele momento presente. Elias, que havia experimentado tanto no passado, das experiências poderosas de Deus, agora deixa-se ser levado pelo medo, pela ameaça, pela questão momentânea. Ele tira o foco de Deus e passa a usar estratégias humanas de correr da situação, de se esconder, de fugir, de se refugiar. E aqui ele se esquece que Deus nunca esteve, nunca estaria ausente da vida dele, como dos seus. Ele é tomado a seguir pelas consequências por essa atitude de ignorar os feitos passados do Senhor. Ele agora entra num quadro de desânimo, de desestímulo, de desmotivação, de fraqueza, de decepção, de fracasso e de muita frustração. O momento em que ele, como servo de Deus, por certo estava sofrendo demais, passou a sofrer demais. Mas Deus, com a sua bondade sempre eficaz e maravilhosa, toma sempre a iniciativa de estar fazendo o que os que são dele sempre irão precisar. Deus envia um anjo, está no versículo 5. Elias deitou-se e dormiu debaixo desse zimbro. E eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras e brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Deus age pela segunda vez. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. É isso que Deus faz no presente. Como foi no presente vivido por Elias, Ele agora faz também em nossas vidas. Ainda que a nossa jornada, como a de Elias, seja difícil, pesada, temos que crer que Deus estará junto, Deus estará sempre adiante, continuamente em nossas vidas. A palavra nos assegura que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o livra. Elias se levanta, fica diante de Deus, mas ainda não reage. Está lá no versículo 8 do texto em que lemos. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o monte Horebe. Reagiu no sentido de ainda estar em determinado ponto, mas não o que Deus queria realizar em sua vida. E Deus continua agindo na vida de Elias como age na nossa vida, no nosso momento, no nosso presente. No versículo 12 e 13, Deus se manifestou. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Agora ele reage, agora ele sai da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? É o Senhor agora fazendo a comunicação, procurando o seu servo e mostrando a ele que em momento algum o havia abandonado. Esse Deus é o Deus do nosso presente também. Ele não nos abandonou. Em momento algum, Ele irá nos abandonar. Seja o que for, as lições do passado, na vida de Elias, as lições também
de Deus em nossas vidas, elas não podem ser esquecidas, apagadas, desconsideradas, ignoradas, mas devem ser presentes na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, para podermos reagir às situações que fogem ao nosso controle, ou mesmo à nossa perspectiva. Não podemos andar ou viver pela vista, pelo que está acontecendo, pelo que poderá acontecer, mas sim pela fé, porque o justo viverá pela fé. Nunca jamais tirarmos o foco dos feitos de Deus em nossas vidas, na vida dos que são dele, e sim estarmos olhando para o depois, para o além, do que ele ainda vai realizar. Não importa, ou apesar de qualquer ameaça, medo ou incerteza, o nosso foco, o nosso pensamento, a nossa alma, a nossa vida precisa estar centrada em Deus, nunca deixando de fazer o que ele ainda tem a realizar através de nossas vidas, nesse momento presente, e muito mais após o momento em que estivermos passando, como também Elias passou. A fuga, o medo, a inércia, o isolamento, nesse sentido, não resolverão, como não resolveu na vida de Elias. A obra do Senhor não parou, a obra do Senhor não irá parar. Deus está trabalhando, Deus irá trabalhar muito mais na vida da igreja, na vida dos salvos, e muito mais de forma eficaz em toda a face da terra. Não haverá nunca da parte de Deus o desamparo, a desassistência, a ausência divina e soberana para estar fazendo e concretizando todas as coisas segundo os seus desígnios. Assim como Elias, que sabia que era amado, mas ele agora novamente experimenta deste amor de Deus, dessa busca de Deus por ele. Ele se sente amado, ele se sente novamente seguro nas mãos do Senhor. E agora há algo a fazer, há algo a começar de novo. Como diz o Senhor, levanta, e agora tenho coisas importantes. E por certo, após essa experiência terrível do servo de Deus, Deus o recompensa com mais trabalho, mais ação, fazer mais, realizar mais, concretizar mais. A partir do versículo 15, essas verdades o texto sagrado nos revela. Disse-lhe o Senhor: volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. É uma ação, é um trabalho, é um ministério, é uma vocação, assim como todo salvo tem a fazer. 16, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. É trabalho, é realização, é obra a ser feita. Assim é na vida dos que são dele, na vida da igreja, na vida dos seus filhos. Deus tem trabalho a ser desenvolvido, realizado, e é maravilhoso ver no texto que Elias volta ao trabalho. A reação acontece a partir dessa ordem de Deus. Deus não disciplina, Deus não chama a sua atenção, Deus não o intimida, Deus não o castiga, mas Deus, de forma maravilhosa, poderosa, soberana, graciosa, se comunica com Elias, procura Elias, tira o seu filho, teu servo, da caverna, daquela inércia, daquele medo, daquela decepção,
daquele temor, daquela desmotivação, daquela falta de perspectiva, e agora traz ao coração, à alma, à mente de Elias, essas perspectivas divinas. Agora ele foge sim, é do medo, do estar se protegendo, se protegendo, se resguardando, mas ele sai, ele reage, ele toma a iniciativa de atender a voz, a ordem de Deus. Aí, como sempre será na vida dos que são do Senhor, a experiência do descanso, enquanto ali o anjo trazendo a comida significava força ao Filho de Deus. Hoje, o pão que desceu do céu, que é Jesus Cristo, também nos é enviado para nos dar força, para se comunicar conosco, para também nos delegar pela obra e pelo discernimento do Espírito Santo novas tarefas. Assim como Deus foi a companhia fiel, suficiente e necessária para uma reação na vida de Elias, também será continuamente em nossas vidas. Na vida da igreja, na vida do povo que é dele. Um povo escolhido, especial, e que jamais será derrotado, jamais será vencido, porque maior é o que está em nós, maior é o que estava na vida de Elias, depois na vida de Eliseu, na vida de tantos outros servos do Senhor, assim como estará também em nossas vidas. O ontem de Deus foi maravilhoso, o hoje de Deus continua sendo, o amanhã de Deus, muito melhor ainda, muito mais a fazermos, muito mais a realizarmos, e tudo sempre para a honra e para a glória do seu bendito e fiel e maravilhoso e eterno nome. Seja essa a bênção em nossas vidas, na vida da igreja do Senhor Jesus, agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.